Gravando. Boa noite, irmãs. Tudo bem com vocês? Mais um dia nós estamos aqui reunidas para estudar esse livro que nós temos estudado ao longo das semanas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto difícil de ser tratado, eu diria, é um assunto polêmico, mas como tudo que é submetido à palavra, ele acaba não é facilitando, né? Se resolvendo, porque a palavra, ela resolve todas as coisas, né? Então, como vocês já podem ver aqui na tela, a gente vai falar sobre depressão. Volte aí para ver. E aí, isso, tinha um áudio aberto. E aí, eu queria dizer para vocês que foi uma semana bem produtiva, como eu estava falando antes aqui com a Marcela. Eu treinei para falar pouco, porque é um tema que ele é muito abrangente, mas eu acho que melhor que falar muito sobre um tema é falar aquilo que interessa. E, com certeza, não vou ser exaustiva aqui, né? Afinal de contas, isso está sendo já estudado ao longo de séculos e a própria autora, ela não foi um capítulo longo, não foi um capítulo que ela explorou assim muitas coisas de forma muito profunda, mas ela falou aquilo que realmente importa para nós, trouxe a depressão à luz da palavra, né? Que essa é a nossa intenção. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a depressão e, no final, a gente faz as nossas considerações, faz os acréscimos, as perguntas, cada irmã vai ter a oportunidade de falar aquilo que sentiu no seu coração. Então, vamos prosseguir. Ih, não está passando o meu slide. Está passando aí, Marcela? Não está passando. Clique em cima dele novamente para ver se ele passa. Que aqui a gente já está vendo. Então, você deve estar passando... Eu já cliquei várias vezes aqui. Tá no... Eu não estou conseguindo. Para mim, tá ainda no primeiro. Aqui está no primeiro ainda. Agora Você já... foi. Foi? Acho que foi. Acho que ele vai demorar um pouquinho, mas vai. Eu pesquisei num site, que ele está aqui, a fonte, né, que é o Pan American Health Organization, que ele é signatário da OMS, e trouxe algumas informações sobre a depressão que eu achei relevante compartilhar com vocês. Não está no livro. Algumas coisas que eu vou falar não estão no livro, são coisas que eu trouxe mesmo para a gente ampliar o nosso conhecimento, né? E depois que a gente terminar esse estudo, com certeza, cada irmã vai ter oportunidade de aprofundar, se essa for a vontade, né, de cada uma. Mas, enfim, a depressão, ela é um transtorno mental frequente em todo o mundo, e estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. Ela é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças, ou seja, a depressão, ela desencadeia outras doenças, né? Algo que eu ressaltei aqui, mulheres são mais afetadas que homens, então, assim, o nosso estudo sobre vários transtornos, né, que virão, e algumas outras questões se faz urgente, né? Então, nós mulheres sofremos mais de depressão, e essa foi uma informação que eu vi em vários sites, eu pesquisei em várias fontes, e quase todas, eu acho que todas, falam a mesma coisa, que mulheres têm um percentual maior de sofrimento por conta da depressão, né? No pior dos casos, a depressão ela pode levar ao suicídio, então é algo que a gente realmente precisa estar atenta, e existem vários tratamentos eficazes para a depressão. E uma coisa que ele afirma que eu achei interessante, que não existe saúde sem saúde mental. Então, agora está passando rápido, a gente não pode deixar de considerar o nosso estado mental como algo que contribua para a nossa saúde global, né? Então, a gente não pode perder isso de vista.
E é muito comum quando a gente conhece uma pessoa que está deprimida, né, ou está passando por um processo depressivo, que as pessoas vejam essa pessoa, né, só como alguém triste, né? Então, é como o quadrinho mostra aí, a pessoa que está passando por um processo depressivo, ela é só triste. O que a fulana tem? Ah, tá triste. O que o fulano tem? Tá triste. E o que a pessoa sente quando ela está deprimida é muito, muito mais do que tristeza, né? A tristeza, ela faz parte, com certeza, dos sintomas da pessoa que está deprimida, mas não é só isso. A pessoa, ela sente uma sensação de vazio, ela sente ansiedade, ela sente culpa, ela sente solidão, ela sente angústia, ela sente aquilo que nós chamamos de doenças psicossomáticas, elas começam a sentir dores no seu corpo, dor de cabeça, dor no pescoço, dor em tudo quanto é tipo em todas as partes do corpo, sem contar outras questões estomacais, enfim. Então, a gente não pode reduzir a pessoa que tem depressão a simplesmente alguém que tem tristeza. É muito mais que isso, vai muito além, e a gente vai ver aqui no livro que ela vai falar sobre isso, né? E uma coisa que ficou muito claro para mim, uma coisa que ficou muito clara para mim quando eu terminei de ler esse livro, que quem tem depressão precisa de tratamento. Então, nós como conselheiras bíblicas, né? Nós como crentes no Senhor Jesus, nós vamos oferecer aquilo que nos cabe para as pessoas que têm depressão, que é o tratamento para a alma, né? Nós vamos trazer para essa pessoa aquilo que nos cabe, que é o tratamento para que a alma dela seja abastecida de tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, para que ela possa encontrar uma solução para o problema dela. E, diante desse cenário, né, a autora até faz várias perguntas aqui nesse sentido, né? Se você se sente sem vontade de fazer, de sorrir com seus amigos, de você não... Se você tem culpa, se sente inútil o tempo todo, se você não sente vontade de sair da cama, então provavelmente você está passando por um processo depressivo. E a gente precisa fazer o quê nesse momento? Quando a gente identifica em uma pessoa, uma irmã, que ela está passando por um processo depressivo, nós precisamos oferecer para ela aquilo que traz esperança, que é Cristo. Cristo é a esperança para essa pessoa. Cristo vai trazer para ela tudo aquilo que ela precisa para passar por esse momento de forma menos dolorosa, né? Como está aqui no slide, a gente vai aprender, e ela fala logo aqui no começo do capítulo, que existe um propósito para o sofrimento. Ele sim, não é uma coisa que a gente vai simplesmente passar e não tem razão de ser. Existe um propósito para o sofrimento. E a gente precisa, como cristãos, acreditar nisso. Esse versículo ele é muito usado, né? No momento que a gente está realmente sofrendo, a gente já tem ele de cor, porque ele realmente é uma verdade para nós cristãos. Que todas as coisas cooperam para nós, né? Eu vou ler aqui para não ficar gaguejando, porque eu nunca decoro ipsilíter dos versículos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, não sei se vocês se lembram, no nosso capítulo 2, nós estudamos sobre as promessas de Deus, né? E aprendemos que as promessas de Deus, elas servem para aqueles que são dele. Então, esse versículo fala muito que se nós somos dele, se nós somos chamados segundo o seu propósito, todas as coisas vão cooperar. E é uma coisa que nós precisamos deixar muito claro para a pessoa que a gente está aconselhando. O sofrimento não é vão, ele tem um propósito. E Deus, ele pode ser glorificado mesmo na depressão. Esse versículo de Apocalipse é muito lindo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Faltou um ali. Nós precisamos estar fundamentados nessa certeza, que o Senhor vai nos tirar do sofrimento, mas pode ser que não seja nessa vida, né? Ele é a cura, sem dúvida, ele é
a fonte de toda a cura, porque nós somos dele, nós somos criaturas dele, somos filhos dele, e ele pode, assim como ele criou o mundo com o poder da palavra, nos curar em qualquer situação, seja na depressão, seja na problemas cardíacos, seja qual for. Mas nem sempre esse é o plano de Deus para nós. E se não for, nós podemos glorificá-lo mesmo durante a depressão. Tem muitos homens de Deus que tiveram processos depressivos. O mais clássico para mim é o Spurgeon. Se as irmãs não sabem, Spurgeon tinha o que na época era chamado de melancolia. Não tinha esse nome de depressão, porque depressão é o nome da modernidade, né? Do nosso tempo, mas antigamente não tinha. Ele era melancólico. Mas nos escritos dele, nos sermões dele, a gente consegue observar muito desse comportamento depressivo, de como ele se sentia. Ele escreve algumas coisas sobre isso. E foi um homem que foi frutífero. Estamos aqui no estudo falando dele, né? E teve outros também, mas eu queria mais falar sobre ele, porque eu acho que ele é um exemplo muito claro de que uma pessoa que tem depressão ainda assim pode glorificar o nome do Senhor, estando ainda doente. Mas vamos para frente. E aí ela fala de causas, de origens e causas, né? Ela vem falar para a gente. Ela, na verdade, fez um resumo e eu ampliei algumas causas. E ainda assim, essas duas classificações são muito reduzidas. Se você for na CID-10, que é o compêndio que tem todas as doenças, uma classificação de depressão, acho que tem 5 ou 6, que eu me lembre, de tipos de depressão, né? Mas aqui eu coloquei nesses 2 vieses para que a gente possa seguir e mais ou menos encaixar dentro da nossa realidade. Porque eu não sou médica, eu não sou psiquiatra nem psicóloga, eu não vou ter condições de ficar falando minimamente de cada situação, de cada tipo de depressão, e esse não é a nossa essa não é nosso objetivo, esse não é o objetivo. Nós estamos aqui para falar sobre aconselhamento. Vamos, claro, ter uma visão geral da depressão, mas entendê-la, eu acho que nem os psiquiatras conseguiram, então a gente não vai correr o risco de ser arrogante e querer desvendar a depressão aqui no estudo uma quarta noite, né? Mas, enfim, existem 2 origens, emocional e física, e na parte emocional a gente pode ter vários motivos, né? Morte, que em consequência vem luto, mudanças repentinas, quem muda de cidade tem que mudar às vezes de bairro, as pessoas sentem muito as mudanças, o desemprego, conflito no casamento, no trabalho, na igreja, problemas financeiros, pecado. Pecado, sim, ele pode ser razão da nossa depressão, sem sombra de dúvidas. Culpa, falta de perdão, amargura, falta de contentamento, tudo isso pode mexer com o nosso emocional e desencadear um processo depressivo. E existe também as causas físicas, que é a insônia. A pessoa que não dorme fica muito mal, fica muito debilitado. Problemas de tireoide que vão desencadear um desequilíbrio hormonal. E aí a gente pode, para o hormonal, a gente pode ir para a TPM, que muita gente acha que é frescura, mas que não é. A gente não pode usar a desculpa da situação para pecar, mas é um fato. A gente que é mulher, a gente é sim acometida de uma tensão pré-menstrual, que às vezes causa uma depressãozinha. Eu tenho isso, assim, eu fico bem diferente na minha tensão pré-menstrual. Tem a depressão pós-parto, que pode ser a depressão mesmo, pode ser o baby blue, né, que é uma depressão um pouco mais leve. Dietas restritivas, distúrbios alimentares, um desequilíbrio químico cerebral, ausência de serotonina, falta de descanso. Às vezes a gente trabalha tanto, está num ritmo tão intenso de trabalho, muita coisa, muita atribuição, o peso das nossas atribuições acabam fazendo que o nosso corpo padeça. E a hereditariedade, entre outros, né? Como eu falei, não é uma lista exaustiva, mas existem muitos fatores que podem
em algum momento, desencadear um processo depressivo. E aí, minhas irmãs, eu fiz o seguinte, cada tópico que ela colocou aqui, eu fui colocando de acordo com o que eu achava que era como se fossem dicas dela, e coloquei um versículo. Eu não vou ler todos os versículos, na verdade, depois a minha intenção é disponibilizar esses slides no nosso grupo, para que as irmãs tenham aquilo que a gente fez, a Lu falou para a gente no Estudira, né, que a gente tenha versículos chaves para situações complicadas. Então, vocês podem ter o slide depois, anotar nos seus cadernos, imprimir, porque eu acho que é importante a gente realmente memorizar e ter sempre à mão as escrituras, porque elas sempre vão trazer para a gente a graça de Deus em forma de palavras. Então, assim, alguns eu vou ler, que vai ser importante para a minha explanação, outros não, mas depois a gente vai disponibilizar e as irmãs que quiserem podem adotar esses versículos para momentos chaves, né? E ela fala da questão do corpo, né? A esperança para o corpo, na parte exterior. E ela fala que logo no começo do item, na página 153, que eu achei interessante, ela fala que algumas vezes os fatores físicos que levam à depressão precisam receber atenção urgente antes que causas interiores possam ser tratadas. Então, ela entende que essa parte física, ou seja, o nosso corpo, realmente precisa ser tratado para que a gente possa evitar problemas maiores. Então, quando a gente perceber que tem alguém no nosso meio que está com um comportamento depressivo, ou nós mesmas, né, irmãs? Às vezes a gente pode estar entrando num processo depressivo, a gente precisa também ampliar, não achar que tudo é espiritual, a gente precisa procurar um médico, a gente precisa olhar para o nosso corpo e ver se há algo nele que está facilitando ou até mesmo sendo a causa de um processo depressivo. Então, procure um médico, que a graça comum do Senhor nos alcança em todas as áreas da nossa vida. Então, se a gente pode pegar um avião hoje e sair daqui de Aracaju e ir lá para Miami, né, Marcelo? Igual a gente estava conversando antes, e falar um inglês muito mal dizido lá, né? É a graça comum do Senhor que capacitou engenheiros, capacitou uma série de profissionais para propiciar isso para a gente. E com a medicina e com a ciência é a mesma coisa. Então, a gente precisa olhar para o nosso corpo e ver se há algo nele que está causando essa depressão. Cuidar do corpo é algo fundamental. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos cuidar dele, fazer o quê? Dormir bem, fazer atividade física, se alimentar bem, fazer a tríade, né, que é alimentação, atividade física e sono. Tentar ao máximo deixar essas três necessidades que a gente tem suprida, evitar ao máximo não dormir ou não comer direito ou ser sedentário, né? Eu usei o versículo que ela usou no Se Alimente Bem, né? Que ela fala sobre o profeta Elias, e assim eu fiquei impactada quando ela fala, né? Ele estava muito abatido, ele estava muito cansado, ele estava muito debilitado, e isso fez com que ele quisesse morrer. Então você imagina que uma pessoa com cansaço extremo, com estresse, que ele estava com medo, né? Estava com medo de ser morto, ele estava ali cansado e o Senhor deu a ele aquilo que ele precisava naquele momento, que é comida e bebida e sono. Então, o Senhor sabe o que a gente precisa. O Senhor sempre sabe o que a gente precisa. E naquele momento, ele entendeu não, né? Ele sabia que ele estava precisando de comida e descanso. Então, que a gente tenha essa noção de que a gente precisa cuidar do nosso corpo, que a nossa mente e o nosso corpo, eles são interligados, nós somos seres integrais, nós não somos só emocional e nem somos só físico. Então, nós precisamos cuidar das duas esferas do nosso... A gente precisa cuidar do ser humano na integralidade, corpo e alma.
E aí ela segue dando conselhos já para a alma, né? E aí o que eu achei interessante ela falar também aqui na página 155, que no momento que a gente mais precisa de Deus é no momento de uma depressão. Não é verdade? No momento que a gente está se sentindo muito só, que a gente está se sentindo abandonado, que a gente está sentindo que nada tem sentido para a nossa vida, que a gente acha que não tem mais vantagem em viver, não tem mais porquê eu tá acordando e fazendo as minhas coisas, tomando um banho, que é uma coisa básica, né? E às vezes a pessoa que está está deprimida, ela chega a esse ponto, ela não querer sequer tomar um banho, fazer sua higiene. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que essa pessoa não se sinta isolada. Então, a gente precisa dizer de forma clara: você não está sozinha. O próprio Cristo se sentiu sozinho, o próprio Cristo sentiu o abandono, o próprio Cristo se sentiu angustiado. Então, você não está sozinha nessa batalha. Você não é a única pessoa que vai passar por esse tipo de situação, por esse tipo de sofrimento. Salvo engano, é Isaías que fala que ele é um homem de dores. Então, Cristo sabe de tudo, irmãos, tudo. Tudo que você puder imaginar, ele sabe, porque ele viveu nessa terra. Ele veio como homem, assim como nós somos. Então, ele esteve sujeito à natureza humana de Jesus, sofreu tudo aquilo que a gente sofre. Então, a gente tem a vantagem de contar com um Deus que sabe, literalmente na carne, o que é sentir o abandono, o que é sentir a dor, o que é sentir a tristeza, o que é sentir a rejeição. Então, nós precisamos nos apegar a essa verdade e falar isso para quem a gente está aconselhando. Esse é um dos primeiros passos que a gente precisa seguir. E, como eu estou dizendo, falar sobre Jesus é apresentar as boas obras, né? As boas novas. Apresentar o evangelho de forma clara para essa pessoa. Quando a gente tiver necessidade de aconselhar alguém, seja qual for o problema da pessoa, mas, sobretudo, se ela estiver deprimida, as boas novas é a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque ela precisa sentir esperança. Como eu falei lá no início da apresentação, a cruz, Cristo é a esperança. Então, a gente não pode se furtar de apresentar as boas novas para ela. Essa é a primeira coisa. Novamente, falar sobre o propósito do sofrimento. O sofrimento, ele não é à toa. O Senhor, ele quer forjar o nosso caráter, assim como é o caráter de Cristo. Então, nós precisamos olhar para o sofrimento, e embora isso seja muito difícil no momento que a gente está passando pela situação, a gente ter esse pensamento, né? Não, o que eu estou passando para ficar mais parecida com Cristo, então eu vou me acalmar. É muito difícil, irmãs, é muito difícil. No momento que você está sentindo a dor, você não vê propósito em nada. Você só quer que pare de doer. Mas nós conhecemos a palavra, nós precisamos viver por ela. Então, uma coisa que eu trago para a minha vida, eu já falei isso várias vezes e vou falar isso sempre. Nós que somos crentes, nós não podemos viver baseado nos nossos sentimentos, baseado naquilo que a gente acha do nosso coração, né? Ah, eu estou me sentindo assim, então eu não tenho valor. Não é isso que as escrituras falam. Cristo morreu por você. Então, você não é uma pessoa que está no mundo jogada ao léu. Existe um propósito para a sua vida. Existe um propósito para o sofrimento. E, às vezes, o propósito do nosso sofrimento não é só para a gente. A gente sempre tem a tendência a achar que o sofrimento é só para a gente, né? Só eu que vou aprender alguma coisa com esse sofrimento. Sim, o que eu tenho que aprender? Não, às vezes, o sofrimento que você está passando é justamente para o seu cônjuge aprender alguma coisa, para o seu filho, para seus amigos, para seus irmãos da igreja. Então, os propósitos de Deus são muito maiores do que aquele que a gente pensa. Nós somos muito limitadas. E nós precisamos passar para a nossa aconselhada que isso não é verdade, que ela não está sofrendo sem um propósito. É uma oportunidade da gente confiar no Senhor
É uma oportunidade da gente olhar para Deus e ter a completa confiança de que Ele está cuidando de tudo. Então, a gente acha que Deus deixou de olhar para a gente, que Deus deixou de olhar para as nossas necessidades, mas Deus nunca nos abandona. Ele nunca, nunca nos abandona. Desde a eternidade, nossos dias já estão contados. Nós somos cuidados por Deus desde a eternidade. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus orou por nós que viríamos a crer. Então, eu não posso acreditar que um Deus que morreu por mim na cruz, que orou por mim antes de morrer na cruz, vai me abandonar. Então, a confiança no Senhor é algo que nós precisamos também exortar as pessoas que estaremos aconselhando a ter. Confiar na providência. No estudo passado, nós falamos sobre providência. Nada do que Deus permite que acontece é sem propósito e Ele não vai deixar de suprir as nossas necessidades. Jamais. Jamais. Então, confiar em Deus é um dos passos para que a gente possa realmente aconselhar e viver, né? Porque durante o aconselhamento, certamente, e eu ouso dizer que com certeza absoluta, qualquer pessoa que vier a nós para ser aconselhada, o Senhor tem algo a tratar em nós também. Então, a gente precisa confiar em Deus de uma forma tão ampla a ponto de entender que o propósito dele para nós e para as pessoas que nós vamos aconselhar não é um propósito único para aquela pessoa, é um propósito para nós também. Temos que nos abrir para que o Espírito Santo haja e a gente possa aprender aquilo que o Senhor tem para nos passar naquela situação. Deus glorifica o seu Filho no nosso sofrimento, no sofrimento das pessoas. E como que isso acontece? Quando nós passamos, nós exortamos as nossas amigas que estão precisando de aconselhamento a manifestar a nossa fé mesmo no momento da dor. Então, quando nós agimos como crentes verdadeiros no momento da dor, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Quando nós, no meio da dor, buscamos a palavra, quando no meio da dor nós buscamos em oração o Senhor, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Quando nós não justificamos os nossos atos errados porque estamos sofrendo, né? Tem muita gente que faz isso. A gente faz isso, né? A gente, às vezes, justifica os nossos pecados porque a gente está sofrendo, porque a gente está sendo atacado de alguma forma, porque alguém nos feriu, então eu estou justificada a agir de qualquer forma por causa disso. E não, dessa forma o Senhor não é glorificado. Ele é glorificado quando nós escolhemos pagar o preço. Mesmo estando machucadas, mesmo estando muito tristes, mesmo estando às vezes amargurados, nós resolvemos olhar para Cristo, sempre Cristo, e agir como Ele agiria. Agir como a palavra de Deus diz que nós temos que agir. Então, dessa forma, nós podemos também glorificar o nome do Senhor Jesus. Outro tópico que ela propõe para nós, né? Para nós propormos para as pessoas que estaremos aconselhando, é pensar a respeito das nossas culpas. Irmãs, muito do que as pessoas sofrem é por conta de culpa e pecado não confessado. Porque as pessoas, elas erram, elas pecam contra outras e elas não conseguem entender que elas estão erradas e isso vai consumindo. Porque, assim, a palavra de Deus, ela é colocada para a gente dia após dia. Hoje em dia, a gente tem tanta informação na internet, a gente tem pelo WhatsApp, a gente tem Bíblia no telefone, a gente tem YouTube que toda hora é pregação. Graças a Deus a nossa igreja é uma igreja bíblica, que todo domingo, toda terça-feira, a gente está lá ouvindo a palavra, sendo confrontado. E a gente sabe o que é certo ou errado. Então, às vezes, a gente começa a entrar num processo depressivo porque está cheio de culpa,
está cheio de pecado não confessado, está cheio de amargura no coração, está cheio de... como que eu posso dizer? Está cheio de podridão no nosso coração e a gente não consegue olhar para o Senhor Jesus porque a gente está muito sujo e a gente não se acha digno. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz por nós para nos livrar da escravidão do pecado. Então, se você está passando por uma situação dessa, ou se você perceber que a pessoa que você vai precisar aconselhar está passando por uma situação como essa, você tem que confrontar com a palavra. O confronto com a palavra, ele é fundamental. O aconselhamento bíblico é isso, é confronto. É você amar a pessoa, é você ver que ela está errada. Você, às vezes, sente até pena, porque é difícil você ver uma pessoa sofrer, né? É difícil você ver um sofrimento, mas você precisa confrontar essa pessoa, e essa pessoa precisa confessar diante do Senhor seus pecados, para que ela possa ser restaurada. Se não houver confissões de pecado, não tem como ter restauração. E se essa pessoa está com processo depressivo por conta de culpa, sem confissão de pecados, não vai haver cura. Isso é uma coisa que a gente não pode negociar. E ela fala também que ao longo da nossa caminhada, a gente vai... como se a gente... Eu vou usar essa expressão, mas ela nem é a melhor expressão, como se a gente impedisse o Espírito... Não é impedisse. Na verdade, o Espírito Santo fala com a gente sobre erros que a gente comete. O Espírito Santo grita, às vezes, nos nossos ouvidos e a gente ignora. E aí ela fala aqui na página 160, né, que a obra do Espírito Santo é nos fazer compreender o que entristece o coração de Deus em nossas vidas. Quando colocamos outras coisas no lugar de Cristo, elas se tornam ídolos, como a gente estudou no capítulo 1. E aí ela propõe algumas perguntinhas diagnósticas aqui para a gente se fazer. E aí, irmãs, eu proponho, como eu vou disponibilizar, a gente tem o livro também, né? Eu proponho que, no momento mais breve, a gente vá para o nosso quarto, vá para o secreto e se faça essas perguntas, assim. Porque a gente não pode querer aconselhar alguém se a gente estiver devendo, né? O Evangelho fala que a gente não pode apontar o erro para o outro se a gente estiver errando também. Então, nós precisamos nos perguntar se a gente procura sucesso a todo custo, se a gente procura mais, se a gente se preocupa mais em ser aprovado pelas pessoas do que por Deus. Isso é muito comum. Se os nossos desapontamentos estão fazendo com que a gente deixe de cuidar do nosso corpo, às vezes nós estamos frustrados, às vezes nós estamos desencorajados e a gente deixa de se cuidar. Se você acha que precisa ter, ser ou fazer para que algo tenha sentido na sua vida, se a ira e a amargura estão lhe impedindo de perdoar alguém, são perguntas que elas servem para nós e servem para a gente também fazer os nossos aconselhandos, né? A gente precisa realmente destronar todos os ídolos da nossa vida. A gente precisa urgentemente, irmãs, destronar os ídolos e colocar o Senhor Jesus no lugar dele, que é um lugar de honra e glória completa. Porque quando a gente tem comportamentos idólatras, a gente vai ser infeliz, é fato. A gente pode achar que no primeiro momento aquilo que a gente quer é o reconhecimento do nosso sucesso. Nossa, fui reconhecida. Mas um ídolo, ele sempre te pede mais. Se você for reconhecida hoje, você amanhã quer mais reconhecimento por outras coisas. Então você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo. E nunca vai ter fim. Porque o que você precisa é ser reconhecida por Jesus. E ele já te reconheceu, ele morreu por você na cruz. Não tem maior reconhecimento que esse, gente, na vida, não. Nós não precisamos ser aceitos por ninguém. Jesus já nos aceitou. Jesus já escolheu a gente, já morreu na cruz. Então, eu não preciso de mais nada nesse mundo. Foi o que ele falou para Paulo, quando ele pediu para tirar o espinho da carne. Senhor, eu não estou aguentando.
tira esse espinho da minha carne. E ele falou, Paulo, a minha graça te basta. E é isso que a gente tem que buscar, irmãs, a graça de Deus. E ela basta. Seguindo os conselhos dela, né, os tópicos que ela foi elencando, a gente precisa buscar conselhos. E ela fala sobre buscar as irmãs mais velhas, né? E isso vai muito de encontro, vai muito ao encontro, perdão, vai muito ao encontro daquilo que a gente está buscando fazer aqui, que é se especializar, buscar mais conhecimento para que a gente, que é mais velha, aconselhe a mais nova. Né? E essa mais nova, ela não necessariamente precisa ser uma questão de idade, pode ser uma nova convertida, né? A gente pode estar já na igreja há um tempo e ser uma adolescente, como a Eva, né? A Evinha, nova, já está na igreja, graças a Deus, há bastante tempo. Ela pode perfeitamente aconselhar uma pessoa que chegou na igreja, que é nova convertida. Claro que ela não vai aconselhar uma pessoa que está com problema no casamento, porque, enfim, ela não vive isso. Ela pode pegar os conceitos da Bíblia e falar, mas ela precisa de a pessoa que está com problema no casamento, ela precisa de alguém mais específico, alguém mais experiente, alguém que já viveu mais. Mas a gente precisa buscar o conselho de irmãs para que a gente possa realmente sondar os nossos corações. Esse versículo eu acho muito bom de Tiago. Ele fala, confessem os seus pecados uns aos outros. A tela está aqui, eu não estou conseguindo enxergar tudo aqui. Confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. Então, a confissão de pecado, irmãos, cura. A confissão de pecados limpa a nossa alma, porque a gente, no momento que confessa para um irmão, teoricamente a gente já confessou ao Senhor, né? Então é só um momento, é como se fosse um desabafo. Então isso pode trazer cura para o nosso coração doente, isso pode trazer cura para uma pessoa que está deprimida e que está precisando realmente, às vezes, só desabafar, só conversar, só dividir aquele problema com alguém. E aí, aquele momento, ela pode ser curada. E a gente não pode perder de vista que a depressão é uma batalha espiritual. Esse versículo é clássico, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a gente não pode perder de vista isso, que a depressão, ela sim, em algum sentido, é uma batalha espiritual. Nós precisamos batalhar. Eita! Nós precisamos batalhar com as armas, né, que Efésios traz para nós. Então, a gente precisa sim levar em consideração questões espirituais, entendendo que depois que houve a queda em Gênesis 3, não tem jeito, todas as esferas da nossa vida foram afetadas, então nós precisamos realmente estar supridas em todas as áreas da nossa vida. E espiritualmente, nem se fala, né? A gente precisa realmente usar os meios de graça que o Senhor nos disponibiliza, oração, leitura das Escrituras, convívio com os irmãos, para que a gente possa lutar essa batalha e vencer. Gaste tempo com um grande conselheiro, que é o Senhor. Às vezes a gente tem os nossos problemas, a gente está aqui cheio de coisa no coração, mas a gente não se coloca diante de Deus. A gente não se coloca para quem realmente vai resolver o nosso problema. A gente chega para o irmão, estou tão triste, ora por mim. Fulano, no WhatsApp, fulano, estou precisando de oração, ore por mim. E a gente vai orar, isso é importante. Mas a pergunta que eu faço é, você já se colocou diante do Senhor, o Senhor Deus, aquele que te criou, aquele que criou o universo, você já colocou diante dele todos os seus medos, as suas ansiedades, tudo aquilo que te aflige. Você já orou verdadeiramente, já colocou seu joelho no chão e clamou por misericórdia. Então, gaste tempo com Ele, com o Senhor. Ele quer você do jeito que você está. Ele quer tratar você. Mas você precisa ir na direção dele. Não adianta só esperar que a gente ore, que o seu marido ore, que o seu marido chame o pastor,
que você faça, que as irmãs da SAF orem por você. Claro que tudo isso é importante, mas se você não tiver uma atitude, uma convivência com o Senhor, uma relação com Ele, não tem como esse canal de cura se abrir. Expresse os seus sofrimentos ao Senhor, como eu falei. Ele sabe de todas as coisas. A oração é para isso, para a gente se derramar diante de Deus. A oração é para que a gente se coloque no nosso lugar. Senhor, misericórdia, eu estou sofrendo muito, eu não aguento mais. E aí ele vai dizer, eu te dou a graça todos os dias para que você aguente sim. A palavra fala que a gente não vai ser tentado além das nossas forças. Então, o Senhor, sim, vai derramar graça todos os dias na sua vida. Ele não pega assim, quando a gente está com algum problema, ele não dá um pacote para você e fala assim, então, minha filha, toma aqui a sua dose de graça. Use com moderação, porque pode ser que daqui para o final do seu sofrimento acabe. Não é assim. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus, ele nos dá graça todos os dias, em todas as situações. No dia mais tranquilo, no dia mais difícil da sua dor, ele vai liberar graça para você resistir, para você ser forte, para você aguentar, para você não esmurecer, para você não apostatar da sua fé. Ele vai lhe dar graça. Então, se achegue a Ele, ao Pai das Misericórdias, se achegue a Ele, porque Ele vai te dar graça. E é só Ele. E esse versículo é muito legal, muito lindo, do Salmo. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, gente, o que a gente tem além dele? É só ele. É ele que a gente tem que procurar, é ele que a gente tem que clamar. E ela fala sobre gratidão. Então, a gente sabe o quanto que Deus não gosta de gente murmuradora, né, minha gente? A gente precisa trazer esse alerta para nós mesmas e para as pessoas, porque a murmuração é algo que Deus não gosta nem um pouco. A gente vê o Antigo Testamento, todinho o povo murmurando, sendo abençoado e murmurando, recebendo graça e murmurando, tendo todas as bênçãos, estando caminhando com Deus vivo, o Deus que falava com eles, o Deus que estava ali, e eles murmurando. Então, não seja essa pessoa e traga a realidade de uma pessoa que está deprimida, isso, que a gratidão é algo que a gente não pode abrir mão. Porque nada do que a gente ache é melhor do que o que Deus acha, né, gente? Nada daquilo que a gente acha que Deus tinha que fazer vai ser melhor do que aquilo que Ele faz. Então, os planos dele são maiores do que o nosso. Quando a gente se coloca no lugar de legislar, de decidir o que é bom, o que é ruim, a gente está dizendo, Senhor, o que tu está fazendo não é bom. E isso não é verdade, isso não existe, isso não é possível. Isso não é possível, nada que Deus nos dê vai ser ruim ou vai ser pior do que aquilo que a gente tem para nós. Não vai. Então, seja grato, incentive a gratidão, cumpra as suas responsabilidades. A gente precisa, mesmo estando no momento de extrema dor, olhar para as coisas que a gente tem que fazer, olhar para as nossas responsabilidades e se levantar, irmãos, com vontade. Porque se a gente está fazendo tudo certo, se a gente está fazendo o nosso tratamento, se a gente está fazendo o nosso devocional, se a gente está fazendo o nosso aconselhamento, se a gente está buscando fazer o que é certo, a gente, em algum momento, vai ter energia para levantar e fazer tudo que tem que ser feito. Então, não deixe de fazer, não deixe de cumprir suas responsabilidades, porque você está passando por um momento difícil, não. E isso é bom porque a gente deixa de viver, que é o próximo item, olhando só para a gente. A gente tem que olhar para fora, a gente tem que olhar para as outras pessoas, a gente tem que incentivar esse olhar para fora das pessoas, esse esvaziamento. Eu li um livro recentemente, Ego Transformado, que ele fala sobre esse esvaziamento. Que às vezes a gente se preocupa muito com a gente, muito com a nossa dor, muito com aquilo que a gente acha, muito com aquilo que a gente pensa, sendo que a gente não se enche de Cristo, a gente só se enche de nós mesmos. Então a gente tem que se esvaziar, olhar para Cristo e buscar fazer aquilo que tem que ser feito. E algo que é primordial, irmãs, viver em comunhão
com os irmãos. É muito complicado quando a gente está triste, a gente querer conversa com as pessoas. Eu sei porque eu passei por isso recentemente. A última coisa que eu queria era ver pessoas. A última coisa que eu queria era levantar da minha cama. A última coisa que eu queria era existir, assim. Todas as irmãs sabem, né, que passei por uma perda recentemente. E, assim, tudo que eu queria era desaparecer. Não quis me matar, não. Não quis, não. Graças a Deus, isso não veio na minha mente. Mas eu queria desaparecer. É um contraponto, né? A gente realmente não tem vontade. Mas eu continuava buscando o Senhor. Eu continuava clamando. E mesmo quando eu estava me sentindo muito vazia, muito triste, o Senhor me respondia. E Ele foi me restabelecendo. É assim mesmo. A gente precisa passar pelos sofrimentos, precisa aprender, precisa se abrir para que o Senhor haja na nossa vida. Então, não tem como a gente deixar de conviver com os irmãos, porque é no corpo de Cristo que a gente vai lapidando a nossa alma, sabe? É no corpo de Cristo que a gente vai lapidando a alma dos outros, porque eles também precisam ser lapidados. É no corpo de Cristo que a gente sente o amor do irmão. É no corpo de Cristo que a gente aprende a ser tolerante. Então, nós precisamos incentivar as pessoas que estão passando por depressão a saírem de casa, a receberem os irmãos, a ir visitar os irmãos, para que esse amor que eu senti muito realmente repercuta no seu senso, no seu estado emocional. Então, essas dicas que ela deu, eu coloquei assim de forma em tópico, porque são coisas realmente muito valiosas da gente fazer. São, são situações que realmente precisam ser feitas, precisam ser realizadas, porque senão, se a gente ficar só em casa, esperando que o Senhor mude o nosso estado, isso não vai acontecer, irmão. É muito difícil. Deus tem propósito, Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas não é isso que a gente tem visto ao longo do tempo, não é isso que a gente tem visto ao longo dos acontecimentos. Deus usa uma série de situações para nos ajudar. E, como eu falei, a gente precisa ter a nossa parte, a nossa colaboração, a nossa agência para fazer aquilo que o Senhor proporciona que a gente faça, para aproveitar tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele proporciona, porque senão a gente vai realmente viver prostrado. Porque o mundo está muito difícil mesmo. Se a gente não olhar para Cristo, irmãs, se a gente não olhar para a esperança que Ele nos deu na cruz, mesmo que não tenha processo depressivo desenvolvido, seja ele qual for a causa, a origem, é muito difícil viver, é muito difícil. Então, a gente precisa realmente o tempo todo estar olhando para a cruz, a gente precisa o tempo todo entender que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas, que Ele pode nos curar, Ele pode nos curar. Se você está com depressão, se você conhece alguém com depressão, você pode garantir para essa pessoa que o Senhor Jesus Cristo pode curar. Eu não sei se esse é o plano dele para a vida da pessoa específica. Pode ser que não seja. E a gente também precisa dar a essas pessoas essa realidade. Pode ser que o Senhor, pelos planos que Ele tem, que só Ele entende, Ele não queira curar você dessa doença. Assim como Ele fez com Paulo, como eu dei o exemplo do espinho da carne, a gente não sabe, o texto não é claro, a gente não sabe qual era esse espinho na carne dele, a gente só sabe que ele sofreu muito e o Senhor não tirou. Homens de Deus sofreram muito, muito, muito mesmo, e o Senhor guardou eles até no momento do sofrimento que eles tiveram, muitos morreram de forma muito violenta. Então, assim, todo sofrimento que o Senhor permite que aconteça é plano dele, não só para nós, né? É plano para as pessoas que vivem ao nosso redor, para a nossa igreja, e nós precisamos confiar. É isso que eu acho que a cruz nos garante. Nos garante que nós podemos confiar num Deus que se fez homem para me garantir a eternidade. Então, olhando para a cruz, olhando para Cristo, a gente pode vencer a tristeza,
a gente pode vencer a depressão, a gente pode vencer a ansiedade, o medo e todo e qualquer pecado que a gente possa cometer na vida. Eu não sou... Existem muitas correntes dentro do aconselhamento. Existe a corrente que acha que todo sofrimento emocional é advindo do pecado, e por conta disso você só deve realmente olhar para a palavra e aprender com a palavra tudo aquilo que você precisa para se livrar desse seu sofrimento, dessa sua depressão, dessa sua ansiedade. E tem outra corrente que acredita que sim, que a palavra é importante o suficiente para todas as coisas que ela se propõe, mas que você pode se usar dos meios de graça que o Senhor mesmo lhe deu através da ciência, que é o uso de remédio, é o uso de psiquiatra, o uso de psicólogo. E as duas correntes, irmãs, elas concordam na mesma coisa. Elas podem divergir no sentido do uso da ciência ou não como ferramenta para você tratar a sua depressão, a sua ansiedade. Eles podem divergir nisso, mas eles não divergem na centralidade de Cristo para todas as coisas. Então, é nisso que a gente tem que se apegar sempre. Se você faz o seu tratamento, se você conhece alguém que tenha depressão, ansiedade, seja lá qual for o transtorno, que faz um tratamento, real. Então, nós não podemos simplesmente, de forma dogmática, dizer aquilo que é certo e que é errado nessas questões de tratamento. Nós precisamos amar as pessoas, respeitar a individualidade. Se aquilo é importante de tudo, como eu falei, as duas correntes concordam que o Senhor Jesus e as Escrituras são o centro do aconselhamento. Então, não há aconselhamento bíblico sem as Escrituras. Não há aconselhamento bíblico sem Cristo no centro. Então, todo aconselhamento vai apontar para o Senhor Jesus. Se você usa remédio, se você acredita que o remédio pode ser usado, se você não acredita, ainda assim, a Escritura é o centro do aconselhamento. Isso a gente não abre mão. Isso é inegociável. As verdades que nós temos na Bíblia são suficientes para curar? São, com certeza. Eu só não sei se esse é o plano de Deus para todo mundo. Então, nós precisamos olhar para as Escrituras com cuidado, tratar essas irmãs que estão com sofrimento com muito amor, com muito carinho, e cuidar. O tratamento lá do segundo slide, eu acho que eu falei, segundo ou terceiro slide que a pessoa precisa, é um tratamento no todo. Quando nós fomos afetados pelo pecado em Gênesis 3, nós fomos totalmente afetados. Então, nós não podemos desconsiderar que a nossa mente foi afetada também. E precisamos, mais uma vez, olhar para as pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico com muito amor, com muita misericórdia, despidas de julgamento, porque é o Senhor que sabe de todas as coisas. É Ele que vai tratar o coração dessa pessoa. Nós seremos só ferramentas. Ferramentas na mão do Senhor Jesus para tratar o coração, para tratar a alma, para tratar aquilo que precisa ser tratado. Se for pecado, vai ser pecado. Se for doença, vai ser doença. Mas nós somos ferramentas. E sempre Cristo vai estar no centro do aconselhamento. E eu queria terminar, eu achei essa foto muito linda, porque é assim que nós podemos estar descansando nos braços do Pai, descansando no cuidado dele, descansando que ele tem tudo, absolutamente tudo que nós precisamos. E é assim que a gente pode concluir que o aconselhamento ele vai trazer esse bálsamo para as pessoas. Às vezes as pessoas não têm essa consciência de que o Senhor, ele elas às vezes até sabem, mas elas não vivem dessa forma. E quando a gente vive realmente para o Senhor, crendo nele verdadeiramente, crendo nos propósitos dele, confiando, a gente pode fazer igual esse desenho, descansar, que sabemos que o Senhor está cuidando de nós em todas as situações.
Tá bom, irmãs? É isso que eu queria falar com vocês. Desculpe aí se eu me alonguei. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser discordar de alguma coisa, fique à vontade. É só isso mesmo que eu queria compartilhar com